Graça e paz. Seja bem-vindo ao canal da Igreja Presbiteriana em Guaraná, Aracruz. Somos gratos a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de compartilhar a palavra dEle ao seu coração. Hoje uma das razões pelas quais estamos neste momento é a pessoa de Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o Mestre dos Mestres, o Rei dos Reis. E convido você a nos acompanhar em oração. Ó Deus, te agradecemos pelo dia de hoje. Graças te damos, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Agradecemos a Deus porque o Senhor tem cuidado de nós. E agradecemos o Senhor pela oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor aos corações, a todos quantos estão participando neste momento dessa live. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos cantar as Escrituras, o Salmo de número 146, Salmo de número 23, e após a mensagem, Colossenses capítulo 1. Espírito lhe sai, bem-aventurado
convido você a abrir sua Bíblia, a Palavra de Deus, e participar deste momento cultico. Procedemos à leitura da Palavra de Deus em João capítulo 10, do verso 1 até o versículo de número 18. Diz assim a Palavra do Senhor: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante deles, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola para eles não compreenderam e eles não, em certo sentido, não aquilo que eles falava. Verso 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebatará e dispersará-las. O mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas, não desse aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a ressumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Oremos. Pai querido, obrigado pela palavra do Senhor, que é rica e eficaz. Ilumine nosso coração, através do Teu Santo Espírito, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos, nós estudamos aí já quase, ou aproximadamente 100 dias, nesse período de pandemia, os livros de Salmos. E hoje nós retomamos o estudo do Evangelho de João. Começamos no mês de fevereiro e fomos até o capítulo 9, até o dia 18 de março. E hoje nós retomamos a estudar novamente o Evangelho de João, dando sequência já a partir do capítulo de número 10. E eu queria pensar com você, neste momento, à luz desse texto. A proposta é vida abundante somente em Cristo Jesus, à luz desse texto.
O capítulo de número 10 de João é uma sequência do capítulo anterior, isto é, do capítulo 9. Jesus ainda está enfrentando os fariseus, os líderes cegos que se julgavam sábios e grandes intérpretes da lei. É uma continuação do discurso que nosso Senhor Jesus começou na presença dos fariseus e do ex-cego, no capítulo de número 9. Sua finalidade foi, primeiro, censurar a maneira como os fariseus trataram o homem a quem Jesus dera a visão. Segundo, animar o ex-cego em sua fé e confiança. E terceiro, salientar o ministério amoroso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João, aqui no capítulo de número 10, enfatiza as imagens de ovelhas, apriscos e pastores. Sem dúvida, constituem um retrato das regiões rurais do Oriente, mas também tem muito a ver, isto é, tem a ver a nos ensinar em nossos dias, na atualidade, mesmo em nosso mundo urbano industrializado. O apóstolo Paulo usa alguma imagem parecida ao admoestar os líderes espirituais da igreja de Éfeso, registrado no livro de Atos, capítulo 20, verso número 28. As verdades associadas ao pastor e às suas ovelhas podem ser encontradas ao longo de toda a Bíblia. Os símbolos usados por Jesus ajudam a entender quem Ele é e o que Ele deseja que façamos. Somos um povo que adora a Jesus Cristo, pois há lugares no mundo onde você diz que adora a Jesus, te matará. Nós não apenas o admiramos, ou seguimos, ou juramos lealdade a Ele, nós o adoramos como eterno, incriado, onipotente, todo sábio, criador, sustentador e redentor do universo. Ele é Deus, um com o Pai e o Espírito. E nós adoramos a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito, em um só Deus, em três pessoas divinas. Nós adoramos a Jesus. Este é o contexto de João, capítulo de número 10. E é isso que Jesus pretende que façamos em resposta ao que Ele diz. Conforme o capítulo de número 9, se desdobrava a visão do cego a quem Jesus havia curado, tornou-se cada vez mais clara e a cegueira dos fariseus tornou-se mais e mais escura. E o homem curado disse no capítulo 9, Senhor, eu creio, e ele adorou ao Senhor Jesus Cristo. Os versículos de número 1 até o versículo de número 6 testam novamente os fariseus com o que João chama no verso de número 6, uma figura de linguagem, ou uma espécie de parábola, ou quadro de palavras. Em geral, com um curral, uma ovelha, uma porta, um pastor, um porteiro e um estranho. São essas figuras registradas aqui no capítulo de número 10 de João. Jesus não se identifica com nenhum deles explicitamente, ou nenhuma das imagens. Ele deixa isso para os fariseus e para nós. O Antigo Testamento, frequentemente, se refere a Deus como pastor e o povo como rebanho, conforme o Salmo de número 23, verso 1, diz: o Senhor é o meu pastor,
e nada me faltará. O pano de fundo aqui desse texto está em Ezequiel, capítulo de número 34. Ali, Deus é o pastor do seu povo. E a narrativa de Jesus, aqui nesse texto, só pode ser compreendida plenamente se nos reportamos à prática pastoril daquela época, naquela região. Que região era? Na Judéia, lugar de montanhas e vales. Havia poucos lugares seguros com pastos suficientes para as ovelhas. Os pastores saíam com seus rebanhos e à noite precisavam colocar essas ovelhas no aprisco, um lugar seguro para protegê-las dos lobos e hienas. E havia 2 tipos de apriscos. No inverno, esse aprisco tinha uma porta forte que ficava trancada e a chave era confiada ao porteiro. No dia seguinte, o pastor chamava as suas ovelhas e saía com elas em busca de pastos verdes e águas tranquilas. No verão, os pastores ficavam com seus rebanhos nos campos e o recolhiam a um pequeno aprisco de pedras. E esse aprisco tinha uma abertura por onde as ovelhas entravam e saíam, e o próprio pastor era a porta, era o guardião, era a porta de entrada entre as rochas. Jesus aqui está se referindo a esses 2 apriscos. No primeiro aprisco, no texto de João 10, do verso 1 até o verso 3, o texto narra: os ladrões tentavam roubar as ovelhas subindo as paredes. O próprio pastor servia, no segundo aprisco, o próprio pastor servia de uma porta para as ovelhas. E Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Nos versos de número 2 até o versículo de número 4, o legítimo pastor entra no rebanho com a bênção do porteiro. E por quando ele fala, conhece suas próprias ovelhas e as chama pelo nome, e elas reconhecem sua voz e elas o seguem. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para ele, o porteiro se abre, as ovelhas ouvem a sua voz e ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Quando ele trouxe todos os seus, ele vai adiante deles e as ovelhas o seguem, pois elas conhecem a sua voz. O versículo de número 7 até o versículo de número 10, ele diz: eu sou a porta. Ele revela o que isso significa para nós. Antes, Jesus fez um contraste entre o pastor e os ladrões e salteadores, do verso 1 até o versículo de número 6. Agora, ele faz um contraste entre a porta e os ladrões e os seus salteadores, do verso 7 até o versículo de número 10. O verso 7 diz o texto: Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Jesus afirma que ele mesmo é a porta. Ninguém pode entrar no aprisco de Deus senão por meio de Jesus Cristo. Não há outra porta, não há outro caminho, não há outro Salvador, não há outro mediador. O próprio Jesus é a porta. Não se trata de uma cerimônia ou de uma doutrina, não se trata de uma igreja nem de uma denominação. A porta é Jesus. Assim, o ponto dos versículos número 1 até o versículo de número 6 é que Jesus está reunindo um rebanho, um povo fora do rebanho de Israel. Verso número 3, ele diz:
Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Isso é que Jesus estava fazendo, isso é o que Jesus está fazendo hoje. É isso que está acontecendo na sala onde você está nos acompanhando, nos ouvindo. Ou você ouve a voz de um homem insano, ou você ouve a voz de um homem, a voz de Deus, o homem Jesus. Jesus estava reunindo um rebanho e ele ainda está fazendo isso hoje. Eles vêm, eles são cegos. O verso de número 6 nos diz o texto: Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Esta figura de linguagem, eles não sabiam o que ele estava dizendo, porque eram cegos e culpados. Verso de número 8, diz o texto: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Os que viram, isto é, os que vieram antes de Jesus são ladrões e salteadores. Jesus não está se referindo a João Batista, nem os profetas, pois estes apontaram para Jesus e foram fiéis em seu ministério. Verso de número 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Se alguém entrar por mim, será salvo. Jesus é a porta da salvação, a porta do céu. Há uma porta larga que conduz à perdição, mas só Jesus é a porta da salvação. Ninguém poderá entrar na bem-aventurança senão por meio de Jesus Cristo. Ninguém poderá ir ao Pai se não for por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verso número 9, parte B. Entrará e sairá. Jesus é a porta da libertação. Há portas que conduzem à escravidão, mas Jesus é a porta que conduz à liberdade. Quem entra pela porta que é Jesus, entra e sai, diz o texto. As ovelhas de Cristo são livres. Deus nos chamou para a liberdade. Verso número 9, parte C. E acharás pastagem. Jesus é a porta da provisão. Quem entra pela porta que é Jesus encontra pastagem. Nele há provisão farta e vida abundante. A nossa provisão espiritual é encontrada em Cristo Jesus. Ele é o nosso alimento, Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida. Verso número 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Jesus é a vida e veio para dar vida, vida plena, vida abundante, vida eterna. Em primeira instância, o ladrão aqui é o fariseu, conforme o versículo de número 1. Esses líderes religiosos matavam e destruíam as pessoas que ele tinham roubado. Mateus 23, verso número 15. O ladrão não tem outro objetivo a não ser roubar, matar e destruir. Ele vem somente para isso. Esse é um retrato dos fariseus.
também apontam para todos os líderes religiosos que oprimem e destroem o povo em vez de apacentá-lo. Essa é uma descrição clara do próprio diabo, inspirador de todos os falsos pastores e mestres. Particularmente, você é salvo dos lobos e ladrões que vêm para matar e destruir, conforme o versículo de número 10. Seguro de todo inimigo que te destruiria. Encontre o Senhor Jesus Cristo e você estará seguro para sempre. Isto é, converta a Cristo Jesus o seu coração. Mas nenhum de nós quer estar apenas salvos. Nós não fomos criados apenas para estar seguros. O coração humano quer infinitamente mais que segurança. Sim, segurança é básica e é necessária. Queremos ser protegidos do que pode nos destruir. Nós queremos vida. Mas nós queremos mais do que mera vida. Nós queremos uma vida abundante, transbordando vida, vida profunda, vida alegre. Nós queremos não queremos apenas só sobreviver. Nós queremos viver, mas para viver e ter uma vida eterna é só pela graça em Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo de número 11 até o versículo de número 18. Ele diz, eu sou o bom pastor. Verso 11 e 14. Ele revela que isso significa para nós uma maneira de resumir essas três partes, seria dizer, nos versículos de 1 até o versículo de número 6, Jesus está reunindo um povo, um rebanho, um povo para si, do rebanho judeu. Nos versículos de número 7 até o versículo de número 10, ele explica porque está reunindo este rebanho, para que possam ter vida e tê-la em abundância. Verso de número 10. E nos versos de 11 até o versículo de número 18, ele está explicando como ele está reunindo e dando vida a este rebanho, dando a sua vida por eles e retomando novamente. Eu penso que quando Jesus diz no verso 10, eu vim para que tenham vida e o tenham em abundância. Ele quer dizer, eu vim para que eles sejam salvos e saiam e venham e encontrem pastagens. Encontrem proteção, encontrem abundância, segurança sólida e satisfação profunda. Nos versos 11 até os versos de número 18, Jesus faz mais um contraste agora entre o pastor e o mercenário. O mercenário é alguém contratado para cuidar das ovelhas, mas ele não é o pastor e nem é o dono das ovelhas. O pastor, porém, sendo dono das ovelhas, importa-se com elas, defende-as e até está pronto a dar a sua vida por seus animais. Jesus nos chama de ovelhas e a ovelha é um animal indefeso, insegura e míope, que não pode alimentar a si mesma, não pode proteger a si mesma. Os grandes líderes do povo de Deus exerceram a função de pastor. Os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó eram pastores de ovelhas. Moisés era pastor de ovelhas. O rei Davi também era pastor de ovelhas. Deus é chamado de pastor de Israel. Israel é chamado de rebanho de Deus.
o Messias, nos é apresentado no livro de Salmos como o bom pastor que dá vida pelas ovelhas, no Salmo de número 22. Como o grande pastor que vive para as ovelhas, no Salmo de número 23. E como o sumo pastor que voltará para as ovelhas, no Salmo de número 24. A palavra bom, aqui no original, significa maravilhoso. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 3, verso 20, nos fala que o Senhor Jesus, ressurreto dentre os mortos, é o grande pastor das ovelhas, aquele que nos aperfeiçoa em todo o bem para cumprirmos a vontade de Deus. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 5, verso 4, ele fala-nos do supremo pastor que se manifestará para dar às suas ovelhas a imarcessível coroa da glória. Lições práticas, para a gente encerrar. Primeira, o que significa para Jesus ser o nosso pastor? E a resposta para a pergunta, como ele está reunindo um povo que tem vida abundante? É o que ele dá a vida pelas ovelhas. No versículo de número 14 e 15 diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Eu sou bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me ouvem. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Segunda lição. Ele está ligado às suas ovelhas como ele está ligado a seu Pai. Ele não pode mais perdê-las do Pai. E João 6,37 diz assim, que ele as segura pelas mãos e ninguém os arrebatará. É para salvá-las, ele dá a vida. Mas Deus sabe, e Jesus sabe, e você sabe, que um pastor morre, as ovelhas estão a mercê dos lobos. Elas serão dispersas e elas morrerão. Terceira lição. É por isso que Jesus diz no versículo de número 18: ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tendo autoridade para a entregar e também para revê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Este mandamento eu recebi de meu Pai. O Pai o enviou para morrer por suas ovelhas. E o Pai ordenou que ele não abandonasse suas ovelhas, mas ressuscitasse dos mortos. E ele o fez. Quarta lição. Verso número 10. Vida abundante. É por isso que podemos entrar e sair com ele. Ele morreu pelos nossos pecados, para que fôssemos perdoados e tivéssemos acesso a Deus. Ele foi criado para ser o grande pastor das ovelhas, em Êxodo, capítulo 20, versículo de número 13. Hoje eu vivo em Cristo Jesus, e Ele levando-nos de novo e de novo a proteção e pastagem, vida e vida abundante. E o ápice dessa vida abundante é a adoração de Jesus Cristo. É onde Ele está nos levando. Quando Ele diz que eu sou a porta, eu sou o pastor, eu tenho autoridade para derrubar
minha vida. E como um homem morto, eu tenho autoridade para retomar isso. Ele é o Filho de Deus. E estas coisas estão escritas. Você pode acreditar. Eu oro para que você converta a Cristo. Venha para Ele como sua porta, seu pastor e sua vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Ó Deus, nós adoramos o Teu nome, na beleza da Tua santidade. Te agradecemos, ó Deus, pela porção da Tua palavra, compartilhada a todos quantos estão participando conosco nesta live. Que o Senhor aplique no coração de cada um e que na vida real de cada um eles possam praticá-las, levando o nome do Senhor Jesus Cristo àqueles que ainda não o conhecem. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.